No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes, curta e inscreva-se no canal. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá para você entender que aqui ele está explicando mais aquilo que diz no capítulo 1, versículo 1? Dá para você entender que no primeiro dia, antes de criar a luz, Deus já tinha criado outras coisas, por exemplo, as trevas, a água, no mínimo os 8 elementos químicos, desde o hidrogênio até o oxigênio. Tem coisas que foram criadas antes da luz. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Para entender e compreender parábolas, você deve fazer o seguinte. 1. Analisar cada ponto, cada elemento do texto da parábola. 2. Analisar a explicação da parábola quando houver. 3. Analisar a realidade material citada no texto da parábola. 4. Buscar o desdobramento da parábola. 5. Buscar a revelação de outros pontos não esclarecidos na explicação da parábola, no desdobramento da parábola ou na realidade material da parábola. Se você não entendeu o que eu falei, mas quer entender e compreender parábola, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. O que é fé? Ou o que será a fé? Crer é uma ação, mas fé é um ser que executa ações. Crer é uma ação do objeto fé, do ser fé. Contudo, depois que Deus te dá fé, vem sempre várias ações em seguida. A primeira delas é crer, mas o crer é seguido de várias outras ações, no mínimo mais uma, certo? Dependendo da circunstância que a pessoa que crê está. Por exemplo, criei, por isso falei. Creu, deixou o cântaro e foi. Eu vejo que tem várias ações depois da fé. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. A mentira da qual o apóstolo Paulo fala ainda vai te matar. Entenda o que estou te dizendo. A mentira sempre questiona a verdade, mas ela nunca, em hipótese nenhuma, permite ser questionada. É você que tem que ter ciência das coisas. E para ter ciência, especulação é um objeto-chave. A verdade está na realidade. A verdade é Jesus Cristo. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Você sabia que só existe liberdade na propriedade? É isto mesmo. Ou você é dono de si mesmo, de todas as coisas que diz respeito a você, ou você é escravo de alguém. Para ser livre, você precisa sair de uma propriedade e entrar em outra. Ou seja, você precisa sair de um senhorio e passar a pertencer a um outro senhor. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre. Jesus, o Filho de Deus, fica em casa para sempre. Portanto, se Jesus te libertar, você vai ser livre de verdade e isto para sempre. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Entre erro, crime e pecado? Então curte aí, comenta, compartilha e inscreve-se no canal. Erro é sempre por falta de conhecimento ou falibilidade humana. Crime é quando você descumpre uma das leis do país onde você vive. Nem todo erro é crime, mas algum erro pode acarretar em crime. Nem todo crime é pecado e nenhum erro é pecado. Pecado é não crer em Jesus Cristo, segundo João 16, 8 e 9. Portanto, qualquer ação que você executar como derivada de não crer em Jesus Cristo é pecado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Valeu. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando serão essas coisas
e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Quando Jesus respondeu, ele não falou sobre dia, hora ou tempo. Ele falou de sinais. Sinais é o mesmo que eventos, acontecimentos. Então, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para saber mais e conhecer quais são os sinais. Jesus não é um mestre ou um professor. Quando ele ensina, ele não ensina como um mestre ou um professor, dando exemplos. Quando Jesus ensina, faz isso através de ações necessárias e não de ações fictícias ou inventadas. Jesus nunca lavou os pés limpos dos discípulos. Ele só fez isso porque os pés estavam sujos. Jesus Cristo disse: venha a mim e aprenda de mim, e não sobre mim. As Escrituras falam de Jesus Cristo como a vida. Então venha Jesus para ter vida. Jesus Cristo é a árvore da vida. Então venha Jesus para ter vida, não ensino, informações, conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal está em outra árvore. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Pecado é não crer em Jesus Cristo, segundo João 16, 8 e 9. Portanto, qualquer ação que você executar como derivada de não crer em Jesus Cristo é pecado. Nunca você vai crer em Jesus Cristo e ao mesmo tempo mentir, roubar, matar, adulterar, fornicar, não amar ou executar qualquer uma das outras 1 zilhão de ações que o pecado executa. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Valeu. Você ouvirá de guerras e rumores de guerras. Não se preocupe, isso é só propaganda do seu inimigo para te deixar preocupado, te confundir. Ainda não é o fim. O início do fim, o princípio do fim ou o princípio das dores só começa com guerra de verdade. Reino contra reino, nação contra nação, tipo assim, mundo todo em vários lugares. Terremotos, não é terremotozinho não, é terremoto grande, em vários lugares, tudo ao mesmo tempo. Fomes, também generalizada, mundo todo. Tribulações, mundo todo. Não é coisinha só no seu país, só naquele país. Não, ainda não é o princípio do fim. Todo evento tem início, meio e fim. A volta de Jesus e o fim do mundo também é um evento. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Chega aqui. Você quer entender as coisas relativas à volta de Jesus e ao fim do mundo? Então curta, siga ou inscreva-se no canal. Estou esperando. Senta o dedo nesse like aí. Inscreve-se aí embaixo. Ó. Vamos lá. Você tem que pensar e analisar tudo em termos de eventos. Assim sendo, entenda o seguinte. Todo evento tem pré-evento, evento e pós-evento. Todo evento pode ser principal ou secundário. Por fim, alguns eventos secundários podem ser eventos marco ou ponto de controle. Esses eventos eles servem para você tomar decisões ou executar alguma ação. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para saber mais. Beleza? Existem 3 tipos de servos: o filho, o escravo e o empregado. Qual tipo de servo você é? O filho fica em casa para sempre. O escravo e o empregado não. Lembre-se, até Satanás é servo de Jesus. Até Satanás é servo de Deus. Então ser servo não é suficiente. Deus quer ver os frutos. Sem o resultado da palavra de Deus cumprindo-se em você, você não é nada, você é apenas um servo. O servo, o escravo e o empregado não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, que se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Existem 3 tipos de engano. 1. Eu engano a mim mesmo. 2. Outro me engana sem a minha permissão. 3. Outro me engana com a minha permissão. Do tipo, me engana que eu gosto. Você acha que vai escapar? Você está preparado para o fim do mundo e a volta de Jesus Cristo? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Na parábola das 10 virgens, as 10 sabiam que tinham um encontro. As 10 levaram as suas lâmpadas. As 10 eram virgens, ou seja, elas tinham um nome pelo qual a sociedade as identificava. Desse modo, elas eram cristãs, católicas, evangélicas, crentes, protestantes, servas de Deus. Então, o que aconteceu que só 5 entraram pela porta estreita? Só 5 estavam preparadas. Só 5 entraram para as bodas do Cordeiro. Quer saber e não ficar do lado de fora da porta com um 666 em você? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Existem 3 coisas que você deve saber, compreender e considerar. Uma é fácil, outra difícil e a terceira impossível. A fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha. A difícil é um rico que confia nas suas riquezas entrar no reino de Deus. E a impossível é o homem salvar-se a si mesmo. Portanto, tudo o que for necessário para sua salvação, deixe com Deus e com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. E aí, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Não? Como não? Então, sinto muito te dizer, mas você não vai poder comprar o ouro provado no fogo, nem a roupa de linho fino, puro e resplandecente que só Jesus Cristo tem. Por isso, saiba e considere que tudo que é do reino de Deus, tudo que é de Deus e de Jesus Cristo, é sempre de graça e pela fé que vem de Deus. A graça que vem de Deus e a fé que vem de Deus. Portanto, venda tudo que você tem, todos os seus bens, pai, mãe, irmãos, marido, mulher, filhos. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Me fala uma coisa, sua vida é fácil, muito fácil? Você tem tudo que você quer, faz tudo que você quer? Sinto muito te dizer, mas você é um forte candidato a ir para o inferno. Vou te explicar por quê. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos há que os encontram. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos há que a encontram. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Você sabe como identificar se a pessoa que está falando é o enviado de Deus ou não? É muito simples. O enviado de Deus só fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aquele que é de Deus escuta a palavra de Deus. Então, se você quiser identificar se a pessoa é enviada de Deus ou não, veja se o que ela está falando é o que Deus fala, é o que Deus falou. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. O enviado de Deus fala a palavra de Deus. Se você está ouvindo alguém que não está falando a palavra de Deus e somente a palavra de Deus, está na hora de você deixar de ouvir essa pessoa. Julgue somente a pregação, o que ele está falando. A pessoa não. Esqueça. Não se meta com aquele que está falando em nome de Deus. Mesmo que ele não está falando em nome de Deus, está falando em nome dele mesmo. Então, saia fora. Se a pessoa não está falando o que Deus falou, aí você pega a sua malinha e cai fora. Se você não é o problema, então o problema é a pessoa que está pregando uma coisa que Deus não falou. Agora, se você é que é o problema, aí você precisa resolver essa parada. Veja se você não é o problema. Veja se não é você que não crê na palavra de Deus. Se não é você que não está ouvindo a palavra de Deus. Curta, comente,
compartilhe e inscreva-se no canal. A ira de Deus está sobre você desde que você nasceu e a sua única saída é crer no Filho de Deus. Mas a fé é dom de Deus. Então, se por qualquer motivo você ainda não recebeu fé de Deus e por consequência você ainda não crê, a ira de Deus permanece sobre você e o seu fim é o lago de fogo. Entretanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, medite, ore, leia a palavra de Deus, pedindo para que Ele te dê fé. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Você sabia que existem 2 tipos de livro no dia do juízo? Você vai ver lá em Apocalipse os livros. Os livros são vários livros, livros de obras, livros das obras. E o livro é o livro da vida. O livro da vida de um lado e os livros das obras de outro. Então o que é que interessa no dia do juízo? Interessa o seu nome estar no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome estiver no livro da vida, não vai interessar o que está no livro das obras. Ou seja, quem tem o nome escrito no livro da vida só tem obras boas ao seu favor. Portanto, nem precisa olhar o livro das obras. Você vai ver que são lançados no lago de fogo todos aqueles que o nome não foi achado inscrito no livro da vida. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. É necessário ver Jesus porque todo aquele que vê Jesus e nele crê tem a vida eterna. Então, como é que se vê Jesus? A gente vê Jesus pela fé. Tudo na realidade espiritual é pela fé. Nada acontece sem fé. O crer provém da fé. Então, você vai ver Jesus lendo a palavra de Deus e crendo no que está na palavra de Deus. Crendo no que Deus for te falando. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue ver Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus é santo. Você consegue ver Jesus como santo? Como o santo de Deus? Como o santo que te santifica? Jesus é o enviado de Deus para salvar os homens dos seus pecados. Você consegue ver Jesus como seu Salvador? Como aquele que te livra do pecado? Comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Você sabia que não tem dia nem hora marcados para o seu fim? O único que tinha dia, hora e local para morrer era Jesus Cristo. Ele mesmo falou em João 7,6 que você não tem tempo marcado para morrer. Não tem dia nem hora. Que o seu tempo está sempre pronto. Então, seu dia, sua hora pode ser em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Por isso, esteja sempre pronto, vigilante e preparado para partir. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Oi, você quer luz? Você está procurando luz? Sinto muito te dizer, mas não se busca luz. Se busca vida. Se recebe vida. Você tem vida? Na vida está a luz verdadeira. Jesus Cristo é a luz verdadeira. Jesus Cristo é a luz do mundo. Na vida está a luz. A vida é o próprio Jesus Cristo. Nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Chega aqui. Vamos conversar. Você está pensando o que da vida? Você não tem noção do perigo, não? Não seja tolo. Não perca seu tempo. O Evangelho é Cristo vivendo em você. É a vida de Deus em você. Não é uma religião. Se você não está interessado em Deus, vá embora logo. Não se engane. Agora, se você quer a Deus, se você quer Jesus Cristo vivendo em você, se você ouviu a sua voz e quer entender o que Ele falou, já passou da hora de dedicar-se mais a Ele, de prostrar-se diante dEle, de buscar entendimento dEle, de buscar revelação da sua palavra, de buscar uma vida santa, justa e perfeita diante de Deus. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Você sabia que as palavras de Jesus Cristo tratam da realidade material e não da realidade espiritual? São histórias reais da realidade material e não da realidade espiritual. Diante dessa afirmação, você me pergunta, então, onde está a verdade
contida nas palavras de Jesus Cristo. Como entender a verdade contida nas suas parábolas? Eu explico isso na série As Parábolas de Jesus Cristo, cujo link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Valeu! Observe e pense no seguinte fato. João Batista estava pregando para os seus discípulos e Jesus passa por eles. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. No dia anterior, Jesus vem até João Batista e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João Batista apenas aponta Jesus Cristo porque ele entendeu que acabou o seu ministério, acabou a sua pregação. Os discípulos também entendem e verificam que agora devem seguir Jesus e não mais João Batista. Então, eles seguem Jesus e acabou o ministério de João Batista. A função do pregador é somente mostrar Jesus. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Na parábola do bom pastor, o curral das ovelhas, por incrível que possa parecer, só tem ovelhas lá dentro, não tem bodes. Nessa mesma parábola, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir não é Satanás, mas um líder qualquer de uma religião qualquer que não entrou pela porta das ovelhas, que é Jesus Cristo. Se você não entendeu o que eu falei, se você quer entender parábolas, ou se você ficou revoltado com tudo que eu disse, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha, beleza? Escuta aqui. Na parábola da casa construída sob a rocha, duas pessoas, dois agentes dessa nossa realidade material, escutam, ouvem a palavra de Jesus. Eles também, os dois, constroem duas casas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E a chuva, a tempestade e a enchente, os rios, todos combatem contra as duas casas, tanto a casa da rocha quanto a casa construída sobre a areia. Você também está construindo a sua casa. Não tem como não construir. A sua casa pode ser sobre a areia ou sobre a rocha. Só a casa sobre a areia cai. Se você não construir a sua casa sobre a rocha, a sua casa vai cair. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. É necessário entender a diferença entre os seres e as palavras. Os seres, eles existem, os seres, suas ações, os atributos, o comportamento deles, o ambiente onde eles vivem, todas as circunstâncias que envolvem esses seres. Agora é o seguinte, as palavras, elas podem ou não representar os seres. Os seres, eles são da realidade material ou da realidade espiritual, e também tem seres na realidade abstrata, mas as palavras, elas são somente da realidade abstrata. A capacidade da palavra de representar os seres e todos os atributos dos seres, ela pertence à realidade abstrata. A realidade abstrata é composta daquilo que existe na cabeça das pessoas, na mente, nos pensamentos. Os seres são aquilo que eles são, independente das palavras, independente da gramática, independente da linguagem. Comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Vou te contar um segredo. Vem aqui. Toda vez que você souber de alguma coisa, que alguém te falar alguma coisa, considere, questione, faça perguntas, tome decisões. Não fique com aquela informação armazenada em algum lugar, mas analise ela. Verifique se aquela informação existe na realidade. Existem três realidades: a realidade espiritual, a realidade material e a realidade abstrata. Verifique se essa informação ela existe, ela pode ser experimentada na realidade material e na realidade espiritual. Somente a realidade abstrata não é suficiente. Considere isto. Comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Qualquer pessoa consegue ler a Bíblia? Sim, qualquer pessoa consegue ler a Bíblia. Então, por que um pecador qualquer iria ler a Bíblia? Visto que ele é pecador. Ele lê a Bíblia porque ele quer ter vida eterna.
Tá? Ele lê a Bíblia porque ele julga ter lá na Bíblia a vida eterna. Então ele vai ler. Entretanto, quando ele lê a Bíblia, ele vai achar um problema lá. A Bíblia vai dizer que a vida eterna está em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí ele se encontra com esse problema e aí vai ter que tomar uma posição. Se ele vai querer o Cordeiro ou tudo aquilo que diz respeito a crer no Cordeiro, ou se ele vai continuar vivendo a vida que ele levava antes. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Preste atenção nisso aqui que está escrito no livro de João 8, do 30 em diante. Se você permanecer na palavra de Jesus Cristo, você vai ser discípulo verdadeiro. E se você não permanecer, você vai ser discípulo falso. Claro, né? Se você for discípulo verdadeiro, você vai conhecer a verdade, e a verdade te libertará. E se você for discípulo falso, a verdade não te libertará. Dá para você entender? Portanto, deixe o Salvador te salvar. Deixe a verdade te libertar na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, com suas próprias regras, no seu próprio tempo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Somente pregue o Evangelho. Somente diga o que está escrito. Somente diga o que Jesus falou. Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Não se meta naquilo que não é para você fazer. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Os profetas falaram de arrependimento. João falou de arrependimento. Jesus Cristo falou de arrependimento. Jesus Cristo mandou os apóstolos falarem de arrependimento. Paulo falou de arrependimento. E você acha que vai obter a vida eterna sem arrependimento? Que vai escapar da ira futura? Que vai obter a vida de Deus? Entrar no reino de Deus sem arrependimento? Você acha que vai escapar da condenação sem arrependimento? Quem te ensinou a fugir da ira futura? Veja o que está na palavra e faça um diagnóstico. Como é a sua vida? Cadê os frutos dignos de arrependimento? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Ei, presta atenção aqui. Os sãos não precisam de médico. Os justos não precisam de arrependimento. Mas Jesus não veio chamar justos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A pergunta é, cadê o arrependimento em você? Cadê os frutos dignos de arrependimento? Cadê os frutos do Espírito Santo? Cadê os frutos da árvore boa? Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Faça o diagnóstico. Veja o que está errado. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se os homens te odiarem por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, tá tudo certo. Não tem problema nenhum com você. Agora, se os homens te odiarem por causa de política, por causa de religião, por causa de ciência, de filosofia, de opiniões, se você está botando o dedo no nariz dele, apontando seus erros, seus crimes, seus pecados, aí tá ruim. Então, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Tem gente pensando que as palavras de Jesus Cristo são como uma figura, como uma imagem, como uma ilustração. Ou seja, pensando que elas têm a finalidade de explicar, de deixar mais claro. Não, a função é fazer quem é cego ver e fazer com quem vê fique cego. Aquele que está próximo de Jesus Cristo, aquele que é seguidor de Jesus Cristo, aquele que é discípulo de Jesus Cristo, entenda, mas quem está fora, não entenda. Quem está fora fique cego. Com Deus as coisas não é você só, é você e Deus, você e Jesus. As parábolas são explicadas e ensinadas para quem é discípulo, para quem está ali junto de Jesus. Somente para quem está ali próximo de Jesus, está interessado em vir a Jesus e aprender de Jesus. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Você sabe qual a diferença entre metáfora e parábola? Enquanto metáfora é o nome que se dá à ação de transferir atributos, ações, atitudes, comportamentos de um ser para outro, a parábola é o nome que se dá à ação de transferir seres, as suas ações, seus atributos, seus comportamentos, seu ambiente de uma realidade para outra realidade. Assim, a metáfora trata de uma comparação entre dois seres.
enquanto que a parábola trata de uma comparação entre duas realidades. A parábola é representada por uma história curta envolvendo seres, suas ações, atitudes, comportamentos e o ambiente em que vivem. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Eu estou seguindo um caminho que é Jesus Cristo. Então, para andar comigo, ter comunhão comigo, relacionar-se comigo, é necessário ter a mesma direção, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, buscar as coisas que são do alto onde Cristo vive, olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Quem é do céu é celestial e busca as coisas do céu. Quem é da terra é terreno e busca as coisas da terra. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. As parábolas de Jesus Cristo se diferenciam de uma parábola convencional, de uma parábola qualquer. Nas parábolas de Jesus Cristo, todos os elementos estão na realidade material, ou seja, aqui no nosso mundo terreno. Elas se referem, elas se reportam, elas tratam do mundo material, e o mundo material é que está representando ou que está se referindo ao reino dos céus, ou às coisas do reino espiritual, ou às coisas da realidade espiritual. Então, a verdade das parábolas de Jesus Cristo, ela não está na parábola em si, ela está nos elementos materiais aqui da terra. Estes é que representam a realidade espiritual. Não vai compreender se você não entender que aquele texto se refere a uma realidade material aqui da terra. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Existem dois modos de chegar ao entendimento. Um é através da interpretação. O outro é através da revelação. Quando você quiser conhecer a verdade a respeito das coisas de Deus, você peça para Deus revelação. Peça para Deus a verdade a respeito das coisas dele. Daniel, por interpretação, lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que era de 70 anos o tempo do cativeiro. Mas Deus enviou um anjo para revelar para Daniel que não era 70 anos, mas 70 semanas de anos. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. A vida está na árvore da vida, que é Jesus Cristo. Mas as informações estão na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração o bem, e o homem mau tira do mau tesouro do seu coração o mal. As obras de Caim eram más porque ele era mau. Ele era mau porque ele era filho do maligno, filho do diabo, filho de Deus, ou seja, aquele que nasceu de Deus, que nasceu do alto, que não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne, foi feito uma nova criatura, uma árvore boa com um coração bom. Por ser uma nova criatura e ter um coração bom, ele não precisa se preocupar, nem precisa saber o que é o bem e o que é o mal. Ele faz o bem naturalmente. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Quem vê, você ou seu olho? Quem fala, você ou a sua boca? Quem ouve, você ou seu ouvido? Sem seu olho você não enxerga. No escuro 100% você não enxerga. Com o seu olho fechado você não enxerga. As ações do olho são executadas pelo olho. As ações do crédito são executadas pelo crédito. As ações da fé são executadas pela fé. Acreditar é uma ação executada pelo crédito. O crédito é seu. Você tem e dá a quem você quiser. E retira quando você quiser. Crer é uma ação executada pela fé. A fé é dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Seu crédito não compra Deus. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Deus te conhece pelos teus frutos. Eu te conheço pelos teus frutos. Qualquer pessoa te conhece pelos teus frutos. Você também pode se conhecer pelos seus frutos. Faça o diagnóstico para ver quem você é. É o resultado, na realidade, é o resultado da palavra de Deus
se cumprindo em sua vida que mostra quem você é. Eu quero ver o resultado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Um objeto-chave que você vai me ouvir falar muito aqui no canal é a realidade. Um outro é o resultado. Em a realidade, você não é nada. Você não vê nada. Você não entende nada. Você não crê coisa nenhuma. Você não vai para o céu coisíssima nenhuma. Você não crê em Jesus coisa nenhuma. Na realidade estão você, suas ações, suas atitudes, seus comportamentos, ou seja, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é. Então, você é aquilo que a realidade mostra que você é. Não aquilo que você diz, aquilo que os seus pensamentos dizem, ou aquilo que você acha que é. É o resultado da palavra de Deus se cumprindo em sua vida que mostra quem você é. Eu quero ver o resultado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. E como eu posso entender a vontade do Pai observando Jesus? Meu Pai trabalha hoje e eu trabalho também. Tudo que o Pai faz, ele mostra ao Filho e o Filho faz igualmente. Jesus sempre fazia o que ele via Deus fazendo e ele sempre falava o que ele ouvia Deus dizendo. Tudo que Deus falava para ele, ele ia lá e fazia como ele ouviu. Como ele viu e como ele ouviu. Não é assim que o Filho age. Como o Pai age. É assim que o Filho faz a vontade do Pai. Vendo o que o Pai deseja, vendo o que o Pai quer, vendo o que o Pai faz. Então, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Valeu! Eu sempre tive dificuldade de entender a vontade de Deus. Agora ficou fácil. A vontade de Deus é aquilo que Ele diz e aquilo que Ele faz. De onde é que eu tirei isso? Tem uma parábola que diz assim: o pai disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E o filho disse, vou, e não foi. Ele chamou o outro filho e disse assim, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Aí ele ficou com raiva, ficou triste, pelos cantos, disse que não ia. Mas depois, arrependido, foi. Aí Jesus pergunta para os fariseus, quem é que fez a vontade do Pai? Em seguida, Jesus comenta, aquele que foi. Ele fez a vontade do Pai, mesmo a contragosto, mesmo não concordando, mesmo não entendendo, mesmo que isso fosse contrário à vontade dele, mesmo que isso provocasse dano, prejuízo. Agora ficou fácil, não ficou? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Existe um grupo de parábolas em Mateus 25 que trata especificamente sobre a volta de Jesus e o fim do mundo. São as seguintes parábolas: a parábola da figueira, a parábola do pai de família, a parábola do mordomo, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. E, porque trata do mesmo assunto, tem uma parábola lá em Lucas, chamada parábola das minas, que também ela é semelhante à parábola dos talentos, portanto ela faz parte também das parábolas que falam sobre o fim do mundo e a volta de Jesus.